Então, queridos amigos, estamos aqui falando sobre o direito internacional privado e a maneira pela qual há uma série de tratados que cuidam de temáticas do direito internacional privado, né? A gente já viu nas nossas últimas aulas os principais tratados, a gente volta a falar só sobre os últimos que escolhemos para essa seleção. Já falamos então sobre o Código de Bustamante, sobre a Convenção Interamericana de Normas Gerais, né, sobre sociedades mercantis, sobre adoção internacional, sobre sequestro de crianças, sobre tráfico de pessoas, sobre cobrança de alimentos, sobre citação, intimação e notificação, e agora vamos falar sobre os últimos dois, que é sobre a legalização de documentos, que é o apostilamento, né, a Convenção da Haia, e sobre a Convenção das Nações Unidas sobre o crime organizado transnacional, tá certo? Então, vamos rever aqui rapidamente tudo que a gente já passou até chegarmos aqui na nossa apostila para hoje. Espera aí um pouquinho que nós estamos meio longe ainda. Muita jurisprudência para vocês analisarem, né? E pronto, estamos quase chegando. Ó, isso aqui a gente discutiu em sala que estava difícil de ler, mas aqui dá para ler facinho, viu, pessoal? Era só que a qualidade da aula estava, né? Pronto, penúltimo e agora sim, tá? Então, convenção também do sistema de conferências da Haia, né? Sobre eliminação da exigência de legalização de documentos públicos estrangeiros. Então, deixa eu explicar para vocês o que acontece aqui. É muito comum que a gente tenha, por nossas interações internacionais, uma situação na qual em um país se obtém algum tipo de documento que precisará produzir efeitos em outro país. E aí a questão é o seguinte: se esse documento for de alguma autoridade pública e ele precisa produzir efeitos junto a um outro órgão público em outro país, a gente precisa que esse órgão público do Estado onde ele vai produzir efeitos reconheça a autoridade de quem fez o documento, né? Então, antigamente, como é que isso era feito, né? Os consulados tinham um papel nesse aspecto. Vocês sabem que o consulado ele funciona mais ou menos como se fosse um cartório, né? No plano internacional. Então, eu vou dar um exemplo do meu mestrado. Fiz o mestrado na Holanda. E aí, para que ele pudesse ser reconhecido aqui no Brasil, dentre outros procedimentos, né, no que se refere a essa matéria, como é que eu fiz? Eu peguei o meu diploma, levei, levou o carimbo da universidade, claro, né? E aí eu peguei o diploma, fui ao Ministério da Educação da Holanda e pedi que eles batessem um carimbo no meu diploma. Eles não entenderam muito bem porque os holandeses são muito menos formais, formalistas, burocráticos do que nós. Mas eu falei, não precisa entender não, bata o carimbo aqui no meu diploma que eu vou precisar disso depois. Aí bateu o carimbo do Ministério da Educação e a assinatura, reconhecendo que esse diploma era de uma universidade reconhecida pelo Ministério da Educação da Holanda. Aí eu peguei esse diploma com já 2 carimbos e levei no consulado do Brasil. No caso, mais perto lá era Roterdã. Então, eu fui a 3 cidades diferentes, né? Uma para pegar o meu diploma, outra para pegar a assinatura do Ministério da Educação, que era na Haia, e a terceira cidade para pegar a assinatura do consulado do Brasil na Holanda, reconhecendo que aquela outra assinatura era do Ministério da Educação da Holanda. Essa certificação antigamente era chamada de consularização ou legalização ou ainda legalização consular, se você quisesse falar muito chique, né? E é um procedimento que, assim, ele se torna oneroso, demorado, burocrático, e isso muitas vezes gera situações nas quais a gente não tem muita segurança jurídica com relação aos documentos que a gente tem. Ou seja, o documento pode ser legítimo, mas se ele não tiver
um sinal de confiança do Estado brasileiro representado no consulado do Brasil lá no país, ou vice-versa, né? Ele poderia ficar sem capacidade de produzir os efeitos jurídicos que a gente precisa que eles produzam. Então, esse era o procedimento antigamente, a consularização. E aí, a gente tem uma evolução importante a partir dessa Convenção da Haia sobre apostilamento, né, que envolve o seguinte: primeiro, a ideia de apostila, né, no francês, ele se refere a uma anotação num documento. Essa anotação vai significar uma confirmação de que aquela assinatura daquele documento é de quem realmente está autorizado para fazer aquela assinatura, né? Ela corresponde à autenticidade do documento, né? Então, essa ideia de apostila, ela foi trazida para a Convenção da Haia e se tornou um mecanismo de certificação de autenticidade, né? Que é acrescentado ao documento, né? É colado, né? Juntado ao documento, e isso vai ser reconhecido por todos os países que fazem parte dessa convenção como algo que garante que aquele documento é um documento original, que é um documento que a assinatura é a assinatura de quem realmente tem a atribuição de fazer, né? É importante reconhecer que esse procedimento, apesar de ser muito útil e tal, ele não diz respeito exatamente sobre o documento em si, e sim sobre quem assina o documento. De quem é o carimbo, né? Quem é que está atestando a legitimidade, a autenticidade daquele documento. Ou seja, você está falando desse aspecto e não das questões intrínsecas do documento em si, né? Não certifica o conteúdo do documento e também temos que ter clareza de que ele tem uma função internacional. Ele serve para que em um outro país ninguém questione se aquela assinatura, se aquele carimbo de fato é de quem deveria ser, né? Então é nesse sentido que a Convenção da Haia criou um sistema, né, pelo qual os documentos que tenham sido apostilados, né, vão ser aceitos e reconhecidos por todos os outros países sem a necessidade da tal da consularização, da legalização, né, que antes era o procedimento padronizado. Ainda existe esse procedimento para situações em que os países não são vinculados à Convenção da Haia ou alguma situação em que o documento não passe pelos documentos que podem ser reconhecidos pela Convenção da Haia, certo? Então, essa que é a ideia, né? O sistema de reconhecimento das apostilas, inclusive com QR Code, com sofisticação tecnológica que permite, né? Então, você tem aqui o estado de origem e o estado de destino. O estado de origem, aí você tem um documento público, tá? A gente fala aqui de documento público. Esse documento é produzido no estado de origem, ele vai ser apostilado no estado de origem, e com esse apostilamento ele vai ser reconhecido, ele vai ser apto a produzir efeitos no país para onde for, aí todos os países, né? Então, o mais comum é você pensar do Brasil para fora ou de fora para o Brasil. Então, ou você faz isso para levar esse documento para fora e ele ser reconhecido lá fora, ou você faz isso lá fora para ele ser reconhecido no Brasil. Então, se o documento é estrangeiro, não adianta você trazer para ser apostilado no Brasil, tá? Você vai fazer o apostilamento no país de origem do documento, no órgão que o país de origem estabeleceu como sendo autoridade central para os efeitos estabelecidos nessa convenção, e aí você traz o documento com o apostilamento no final, e isso dá a segurança para as autoridades jurídicas brasileiras de que esse documento é um documento legítimo e tal. Tá? Não se esqueçam, estamos falando aqui mais uma vez da Convenção da Haia, né? Convenção da Apostila. Esse tratado, que foi assinado em 61, só foi reconhecido pelo governo brasileiro, né, a partir do Congresso em 2015, né, e depois em 2016 com esse decreto executivo, certo?
Outros atos normativos relevantes são esses que estão aí, e vale a pena dar uma olhadinha nesse aqui, ó, Resolução 228, que regulamenta a aplicação no que se refere às questões, especialmente do Poder Judiciário, tá? Vale a pena esse aqui depois. Eu até pensei em inserir aqui também, mas ia ficar muito grande e detalhado, achei que não cabia. Então vamos lá. Essa convenção aplica-se a documentos públicos feitos no território de um dos estados contratantes que devam produzir efeitos no território de outro estado contratante. Né? O que é que a gente considera aqui como documento público? Os documentos provenientes de uma autoridade ou de um agente público vinculado a qualquer jurisdição do estado. Inclusive Ministério Público, Justiça, documento administrativo, atos notariais, né? Tudo que envolve cartório, essas coisas, tem essa função, essa natureza pública. Declarações oficiais, né? Ainda que apostas em documentos de natureza privada, como certidão, tudo isso tem natureza de documento público. O que não é documento público para esses efeitos? Não é nem que não é documento público, é que não serve para o apostilamento, não é apto ao apostilamento. Documento que é exatamente feito por agentes diplomáticos ou consulares. Então, essa facilitação, ela não envolve aquilo que é competência dos serviços diplomáticos, tá? Consulares. E também não serve para questões que tenham função aduaneira, comercial, ligada ao comércio exterior. Essas áreas são muito específicas e têm seus próprios procedimentos, documentos, etc. Tá? Então, são essas importantes exceções. Então, essa era a expressão, né, legalização. Significa apenas a formalidade pelo qual os agentes diplomáticos ou consulares no país no qual o documento deve produzir efeitos atestam a autenticidade da assinatura, a função ou cargo exercido pelo signatário do documento e, quando cabível, a autenticidade do selo ou carimbo aposto no documento. Então, essa legalização é o que era feito antes. O que está acontecendo com esse tratado? Agora, a partir dessa convenção, cada Estado contratante dispensará a legalização dos documentos aos quais se aplica a presente convenção e que devam produzir efeitos em seu território. Então, o Brasil está dizendo, não precisa legalizar esses documentos lá no consulado brasileiro na Holanda. Pode apenas apostilar esses documentos lá e aí eu vou reconhecer esse apostilamento como se fosse o meu consulado, legalizando, autenticando, né? Chancelando esse material. A única formalidade que pode ser exigida é a aposição da apostila. Fiquem atentos ao vocabulário, tá? Aposição da apostila, né? A apostila prevista no primeiro parágrafo será aposta no próprio documento ou em uma folha a ele pensa. Às vezes não tem espaço no documento, aí bota uma folha a mais com esse documento, porque ele acaba ficando um pouquinho grande para você ter a sorte de estar sobrando espaço, né? Vai ser emitida mediante solicitação do signatário do documento ou de qualquer portador. Nós vamos ver daqui a pouco um modelo de formulário de solicitação de apostila, tá? Cada Estado contratante designará as autoridades às quais, em razão do cargo ou função que exerçam, será atribuída a competência para emitir a apostila. Bom, em alguns países é o Ministério das Relações Exteriores. Em outros países é o Ministério da Justiça. No Brasil é o Conselho Nacional de Justiça. Tá? Não sei se isso é comum. Eu achei assim um tanto quanto atípico, né? Posso estar enganado, mas não me parece ser a solução mais convencional. Então é isso, Conselho Nacional de Justiça. Nós vamos ver depois. Eu vou até disponibilizar um manual sobre apostilamento, né, que tem todo o procedimento passo a passo, muitos detalhes, tudo de bom, tá? Muito bem. Aí, informações adicionais. Aqui é o modelo da própria convenção de como que deve ser tal da apostila, né? Você tem lá o país, quem é que assinou o documento, qual era o cargo da pessoa que assinou o documento,
o que é o carimbo, se tem ou se não tem, né? Quando que foi reconhecido e tal. Então, esse modelo padronizado tem até o tamanho, tá? Tamanho mínimo, né? E aqui, ó, tá o modelo brasileiro, Conselho Nacional de Justiça, né? Aqui o país, assinado por, põe o nome da pessoa, na qualidade de o órgão da pessoa, o carimbo se tem ou se não tem. Esse aqui é o carimbo do apostilamento brasileiro padronizado, tá? E aqui né, tem explicações, aí para ficar mais legível, né, eu coloquei ampliado, para que vocês tenham melhor visualização, tá? Né? Então, quem assinou, qual foi a qualidade, se tem ou se não tem um carimbo, um selo, né? No Brasil a gente adora um carimbo, né? Incrível. Tem outros países que não entendem o fetiche que a gente tem com carimbo. Muito bem. E aqui embaixo tem o QR Code, uma série de códigos numéricos e tal. E essas informações de que essa apostila certifica apenas a assinatura, a capacidade do signatário. Quando apropriado o selo, ela não certifica o conteúdo do documento. Né? Isso aqui é importante. Autoridade, essa apostila, sua assinatura eletrônica, bem como documento público subjacente, podem ser verificados. Né? E aí a formatação. Né? E aqui o QR Code que é para autenticar. Então, assim, com isso, fica tudo fácil de ser. Né? E aqui o modelo de requerimento de apostila. Né? Não tem um modelo em português, mas tem inglês, francês e todo mundo consegue a partir daí. Então, o nome, qual é a companhia, endereço e tal, como é que você vai pagar, o que você quer, qual é o documento, essas informações básicas para vocês. Certo? Então, isso aí, pessoal, é para facilitar esse procedimento. Agora, eu vou falar um negócio. Muitas pessoas ainda não se atualizaram desse novo procedimento. Muitas pessoas ainda têm a mentalidade da consularização, né? E aí eles podem perder uma viagem à toa, né? Pode perder um dia de trabalho com isso. Muitas vezes, quando a gente faz uma viagem internacional, nosso tempo é muito contado. Você tem a passagem marcada, já não pode perder. E aí você, por exemplo, a Holanda é um país pequeno, mas eu tive que ir a 3 cidades diferentes só para garantir essa questão do meu diploma. Às vezes o tempo de você ir de uma cidade para outra pode ser algo que faça você perder sua passagem ou qualquer coisa parecida, né? Muito bem. Nosso último tratado, e com isso a gente encerra essa parte da matéria, é a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. Em geral, a nossa matéria cuida mais da dimensão civil, privada, né? E não da penal, mas esse tratado ele tem caído em mais concursos, sabe? Ele tem sido mais citado, e aí eu acho que a maioria das vezes ele fica meio que numa lacuna assim nos programas, nos planos de ensino, no material, na matriz curricular dos cursos. Então eu pensei que a gente poderia fazer aqui rapidamente uma menção a ela, né? Ainda que para vocês, pelo menos terem um conhecimento que existe e a partir daí poderem procurar mais. É muito importante que vocês entendam, especialmente a parte da cooperação jurídica internacional, que é um assunto que é da nossa alçada, né? Porque ela ficou muito sofisticada aqui, né? Eu acho essa imagem meio hipnótica, eu fico olhando para ela o tempo todo, identificando os detalhes, né? Esse pintor aqui, esse artista é muito bom. Bom, então, esse tratado foi incorporado ao direito brasileiro em 2004, né? Presidente Lula, e ele traz uma série de conceitos importantes, né? Então, grupo criminoso organizado, grupo estruturado de 3 ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves enunciadas na presente convenção, com a intenção de obter direto ou indiretamente um benefício econômico ou outro benefício material. Infração grave é um ato que constitui infração punível com a pena de privação de liberdade, né, cuja máximo não seja inferior a 4 anos ou uma pena superior. Né? Então, são bastante abrangentes, né, as noções de infração grave. Né? Tudo isso para a gente chegar a crime organizado transnacional. Eles querem
ter a concepção mais ampla para não ter dificuldade com isso. Tá? Continuando. Grupo estruturado, grupo formado de maneira não fortuita para a prática imediata de uma infração, ainda que seus membros não tenham funções formalmente definidas, que não haja continuidade de sua composição e que não disponha de uma estrutura elaborada. Ok, é um grupo estruturado, basta isso. Bem esse produto crime, isso é evidente, né? Bloqueio, confisco, infração principal, entrega vigiada e organização e integração econômica são evidentes. Âmbito de aplicação. Então, não é qualquer crime, né? Qualquer infração que vai ser aplicável aqui. Aqui está falando de infrações que têm caráter transnacional. E quando é que vai ter caráter transnacional? Veja, aqui é bastante abrangente. Se for cometida em mais de um Estado transnacional. Se for cometida num só Estado, mas uma parte substancial da sua preparação, planejamento, direção e controle tenha lugar em outro Estado. Em um se planeja, o outro se executa. Se for cometida num só Estado, mas envolva a participação de um grupo criminoso organizado que pratica atividades criminosas em mais de um Estado. Então, veja, se quem faz tem uma atuação em mais de um Estado, já tem um caráter transnacional. Ou, se for cometida num só Estado, mas produza efeitos substanciais em outro Estado. Então, percebam, eles querem ampliar o escopo da aplicação deste tratado. Por isso, essa noção, né, abrangente. Mas também precisam resguardar a soberania. Agora, pessoal, eu vou falar um negócio. Este tratado é feito muito sobre uma certa influência dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, eles acabaram instrumentalizando mecanismos de cooperação internacional que são assim incríveis do ponto de vista de como que marcou um antes e depois na história da cooperação policial, judiciária, dos órgãos de investigação, de inteligência, né, no plano internacional, e isso teve consequências muito fortes no rastreamento de dinheiro, no mapeamento das transações e também no nível de ingerência que um país pode ter sobre o outro. De certa maneira, uma abertura para que outros países acabam tendo acesso a informações, a cooperação com interesses geopolíticos acaba sendo projetada por dentro. Isso aqui acabou propiciando, possibilitando uma série de... Hoje, né, já está bem estudado, documentado, como que no mundo todo houve uma série de procedimentos muito parecidos, escondendo uma agenda geopolítica também, tá? Então isso aqui não é só penal, não. Tem outras coisas que estão por trás. De qualquer maneira, formalmente falando, essa cooperação toda não pode chegar ao ponto de a polícia de um país ter autoridade de polícia em outro país, porque aí a gente violaria a soberania. Então, tem que reconhecer igualdade soberana, integridade territorial, bem como a não ingerência nos assuntos internos de outro Estado. E isso aqui é importante, porque às vezes você tem um país A que não gosta do governo do país B. Aí ajuda os inimigos do governo do país B a juntar um tanto de informação para pegar a gente que possa dificultar o governo, possa sabotar o governo de maneira a possibilitar a ascensão ao poder dos amigos do país A, sabe? Então, esse princípio tem que ser observado com muito cuidado, porque às vezes ele dá brecha, esse tratado dá brecha para outros tipos de intervenção. O disposto da presente convenção não autoriza qualquer Estado parte a exercer no território de outro jurisdição ou funções que o direito interno desse Estado reserve exclusivamente às suas autoridades.
Então, às vezes a gente vê filmes assim, tipo Narcos, né? Aí tinha lá os caras do FBI agindo na Colômbia como se fossem policiais colombianos, né? Eu sei que é ficção, estou dando assim esse exemplo que mesmo com um tratado assim extremamente abrangente como esse, a polícia de um outro país, as autoridades de um outro país não podem chegar aqui se, né, em outro país e se comportar como se fosse autoridade com jurisdição. Não é assim que funciona. Bom, aí você tem, hoje a gente tem muita informação aqui que é muito específica, eu deixei para vocês poderem ler, mas a gente não vai ter tempo de aprofundar, né? Então, como é que a participação em um grupo criminoso já é em si um ato criminoso em si, né? Ou seja, se existe um grupo criminoso, a sua contribuição para esse grupo, ainda que ela não seja por si ilícita, só de você participar desse grupo você já está inserido nesse leque de ações aqui, de atividades ilícitas, né? Claro, desde que a pessoa conheça a finalidade de atividades criminosas, né? Ter essa intenção de participar desse negócio. A criminalização da lavagem do produto do crime é outro aspecto muito importante, né? Como é que eles vão tentar cercar por onde que os benefícios são apropriados, né? Então, cada país tem que adotar as medidas legislativas, administrativas e tal, para caracterizar como infração penal, quando praticado intencionalmente, a conversão ou transferência de bens, quando quem o faz tem o conhecimento de que esses bens são produtos do crime, com o propósito de ocultar ou dissimular a origem ilícita dos bens. Né? Ocultação ou dissimulação da verdadeira natureza, origem, localização, disposição, movimentação, propriedade de bens ou direitos a eles relativos, sabendo seu autor que os ditos bens são produtos do crime. Isso tudo, então, lavagem. Né? Aquisição, posse ou utilização de bens sabendo que são produtos de crime. Participação na prática de uma das infrações enunciadas no presente artigo. Então, cuidado aí os advogados tributaristas, hein? Cuidado os advogados que podem estar fazendo algo que possa ser interpretado como participação nesse crime de lavagem. Né? Medidas para combater a lavagem de dinheiro. Então, cada Estado vai instituir um regime interno completo de regulamentação e controle dos bancos e outras instituições a fim de prevenir e detectar qualquer forma de lavagem de dinheiro. Vai garantir também, presta atenção, que as autoridades responsáveis pela administração, regulamentação, detecção e repressão tenham a capacidade de cooperar e trocar informações em âmbito nacional e internacional. Inclusive, se puder ter um serviço de informação financeira, ótimo. Vejam, os órgãos de comunicação internacional, eles são o Ministério das Relações Exteriores de cada país. Eles têm toda a expertise para esse contato internacional. Esse tratado, ele está fazendo uma coisa que é botar qualquer um que esteja em qualquer uma dessas funções passando a ser ou a dever ser habilitado a estabelecer capacidade de comunicação internacional no âmbito dessas informações. Veja, isso rompe com uma tradição muito antiga de muito cuidado com relação ao que a gente aqui vai informar para os outros lá. Né? Porque às vezes dentro dessas informações vão outras questões que são informações sensíveis que têm um componente também geopolítico por trás. Né? Enfim. Corrupção é outra questão muito importante. Então tem que caracterizar como infração penal. Você prometeu, ofereceu, concedeu a um agente público, direto ou indiretamente, um benefício indevido em seu proveito ou proveito de outra pessoa ou entidade, a fim de praticar ou se abster de praticar um ato no desempenho
das suas funções oficiais. Vejam, tem que ter um ato, praticar ou não praticar um ato. Não pode ser um ato indefinido, como tem gente que acha que pode, né? Indeterminado, não existe. Tem que ter alguma coisa que você tem que fazer ou não fazer, mas tem que ter algo definível. Não pode ser algo indefinido, né? Ato indeterminado não existe. Isso é uma ficção jurídica. Por um agente público, pedir ou aceitar direto ou indiretamente um benefício indevido para si ou para outrem, a fim de praticar ou se abster de praticar um ato no desempenho de suas funções oficiais. Bom, aí tem cooperação, né, confisco e tal, disposição dos bens, e aí jurisdição. Olha que interessante isso aqui, com profundas implicações para o direito penal, especialmente na parte da competência, né, da jurisdição. Cada Estado parte adotará as medidas necessárias para estabelecer sua competência jurisdicional. Quando a infração for cometida no seu território, ok, isso aqui já é básico, todo mundo já imaginava, isso aqui já está previsto. Mas também é um caso que a gente, inclusive os alunos que vêm internacional público e privado, vão estar vendo esse assunto aqui no mesmo dia, né? Que é a situação de quando acontece um crime a bordo de um navio ou uma aeronave que esteja na bandeira brasileira, na bandeira do país, no caso Brasil, né? Em alto mar ou sobrevoando o alto mar. É o que acontece nesse embarcação ou aeronave é sujeita à legislação brasileira. Então, se acontecer um crime, não precisa ser no território domínio terrestre, pode ser também nessas ideia de território por equiparação ou extensão do território, como se diz, né? Um Estado parte poderá igualmente estabelecer sua competência jurisdicional em relação a qualquer dessas infrações quando a infração for cometida contra um dos seus cidadãos. Então, olha só. Às vezes o crime não aconteceu no território nacional, mas a vítima era um brasileiro, ainda que em outro lugar. Bom, isso já é o suficiente para que haja uma jurisdição brasileira. Ou quando a infração for cometida por um dos seus cidadãos, ainda que em outro país. Então, por exemplo, um brasileiro comete um crime, né, com essa dimensão transnacional na Europa. Bom, isso é o suficiente, só o fato de ser brasileiro, que a justiça brasileira tem a competência. Né? E esse negócio aqui da vítima e do autor é muito abrangente, é muito interessante. Né? Quando a infração for praticada fora do seu território, mas com a intenção de cometer uma infração grave no seu território, olha só, né? Tudo isso é o suficiente, de acordo com esse tratado, para trazer a competência da justiça do país, né, para julgar esses casos. Olha o parágrafo terceiro. Quando o presumível autor se encontra no seu território. Então, imagina uma situação em que a pessoa, às vezes, não tem nada a ver com o Brasil, nem o crime, nem as vítimas, nem o autor, mas o cidadão está passando aqui no Brasil, isso já é o suficiente para o Brasil. Não. Se o Brasil não extradita a pessoa para o país que está investigando, processando o caso, porque o presumível autor é brasileiro, então o país tem que aceitar a obrigação de iniciar um procedimento para investigá-lo aqui. Né? Tem um princípio no direito internacional que é dada e auti judicium, uma coisa assim, que é ou você entrega a pessoa para ser extraditada ou você julga ela. Não pode ficar uma situação em que ela nem é julgada nem é punida, nem é extraditada nem é julgada. Né? Bom, e temos também que
A extradição é um mecanismo muito, muito antigo de cooperação internacional e é fundamentado em tratados específicos ou então em promessas de reciprocidade. Aí esse tratado está falando assim, olha, dois países que tiveram uma situação em que caberia extradição para os propósitos desse tratado e não tem um tratado de extradição entre si, podem usar esse tratado como a referência jurídica para essa extradição. Isso aqui é muito interessante também, né? Poderá considerar a presente convenção como fundamento jurídico da extradição quando as infrações que se aplicam ao presente artigo. Então, imagina, sei lá, Brasil e o Sudão. Eles não têm um tratado de extradição entre eles. E o direito brasileiro diz só pode extraditar para um país com o qual a gente tem um tratado de extradição. Bom, mas aí o Brasil e o Sudão são signatários desse tratado e o crime sobre o qual se refere a possível extradição é um crime que se refere a esse tratado. Bom, então isso bastaria para suprir essa lacuna de fundamento jurídico. Isso aqui é muito interessante, sabe? É muito interessante. Tá aí. Esse é um bom tema para uma prova, uma questão de prova. Os Estados-partes procurarão acelerar os processos de extradição, simplificar os requisitos em matéria de prova com eles relacionados, que se refere a infrações que se aplicam ao presente artigo. Olha só, tá querendo, né, forçar a barra, empurrar, puxar isso, acelerar, dar um jeitinho para que isso aqui ande mais rápido, né? O Estado parte em cujo território se encontra o presumível autor da infração, se não extraditar essa pessoa pelo motivo de ser nacional, tem que submeter o caso para suas autoridades fazerem um procedimento judicial, né? Porque, por exemplo, o Brasil não vai extraditar um brasileiro. Bom, não vai extraditar? Ok, mas você tem que julgar, então. Você julga. Se a extradição pedida por efeitos de execução de uma pena for recusada porque a pessoa é cidadão do Estado, né? Quando fala cidadão aqui, pessoal, existe um problema de tradução, tá? Não é que ele é cidadão, é que ele é nacional. Nacional do país. Seria mais preciso. Em inglês você fala citizenship, né? Citizen, US. Mas a tradução melhor não é essa, cidadão. É nacional. O vínculo é esse. Excepcionalmente, a gente pode não extraditar uma pessoa se o Estado requerido entender que o Estado requerente ele está, na verdade, usando isso aqui como um pretexto para perseguir uma pessoa em razão do seu sexo, raça, religião, nacionalidade, origem étnica ou opiniões políticas. Por exemplo, imagina que o Julian Assange tivesse no Brasil. Pensou em vir para cá, inclusive, antes dele ser preso, né? Prisão absolutamente infundada, absurda, um escândalo o que aconteceu com o Julian Assange, né? Um negócio que a história vai ter que fazer uma revisão do como é que a gente tolerou um negócio absurdo desse por tanto tempo em países ditos civilizados, né? Então, se você entende que isso é um pretexto que justifica a não extradição. Às vezes, há uma separação entre questões tributárias, fiscais e questões penais, pelas quais um país pode não querer extraditar uma pessoa, ainda que tenha alguma atividade criminosa, mas se isso parecer que é uma questão predominantemente fiscal. E aqui o que está dizendo isso, você não pode deixar de extraditar só porque envolva também questões fiscais, né? Essa não é uma possibilidade. Outra possibilidade aqui de cooperação é você ter uma pessoa que foi condenada no país e aí ela vai ser transferida para o cumprimento de pena em outro país.
Por exemplo, você tem muitos casos de traficantes colombianos que são presos na Colômbia e depois são transferidos para os Estados Unidos por razões de segurança, capacidade de manutenção do cara preso e tal, né? Muito bem. Pessoal, o artigo 18 é enorme, enorme. E ele talvez seja o mais importante desse tratado. Queria chamar a atenção de vocês para algumas partes, mas como eu disse, ele é muito grande. Ele é um tratado em si, né? Então vamos para o mais importante. Os Estados partes prestarão reciprocamente toda assistência judiciária possível nas investigações, no processo e em outros atos. Ok. Toda a cooperação possível, beleza. Tudo que permita as leis, os tratados e os protocolos, ok. A cooperação judiciária, né, ela pode ser solicitada por seguintes efeitos: testemunho, depoimento para notificar, para efetuar a busca, apreensão, embargos, né? Examinar objetos locais, fornecer informações, elemento de prova, parecer, fornecer originais de documentos, identificar e localizar produto do crime, bens, instrumentos e outros elementos de fins probatórios, facilitar o comparecimento voluntário de pessoas no estado requerente. Às vezes a pessoa pode ser um informante, pode ser uma testemunha, tá? Aí você ajuda, né? Prestar qualquer tipo de assistência compatível com o direito interno do estado requerido. Ok. Olha que interessante isso. As autoridades competentes de um estado parte poderão, sem pedido prévio, comunicar informação relativa à questão penal a uma autoridade de outro estado, se considerar que essa informação poderão ajudar a empreender ou concluir com êxito investigações e processos penais. Então, por exemplo, o país alfa, do nada, vira para o país beta e fala assim: ô, tem informação aqui sobre um criminoso aí no seu país, né? Aí passa a informação, por exemplo, que obteve, sei lá, através de seus espiões ou alguma coisa assim, né? Sem nem pedir. Percebam, isso aí é um direcionamento, né? Curioso. As autoridades competentes que recebam as informações deverão satisfazer qualquer pedido no sentido de manter confidenciais. Então, vamos dizer, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos vira para, sei lá, uma força-tarefa qualquer aqui no Brasil e fala assim: ó, tem informação aqui sobre pessoas, você vai gostar de saber. Mas não fala para ninguém que você tem essa informação, não, só entre nós. Ó, Estados partes não poderão invocar o sigilo bancário para recusar a cooperação judiciária prevista no presente acordo, no presente artigo, né? Então, aqui eles querem exatamente ter a legitimação jurídica para passar por cima de tudo que é esse tipo de restrição. A ideia é ter um órgão que verifique, fiscalize tudo isso. E esse aspecto do fim do sigilo bancário, que isso aqui provocou, foi um dos mais interessantes. Sob o pretexto de financiar, de fiscalizar terrorismo e tal, eles descobriram tudo que acontece, todas as putarias, todas as não putarias, tudo ficou transparente para eles, ficou visível, tudo, tudo, tudo. Qualquer pessoa detida ou a cumprir pena no território de um estado, cuja presença seja requerida em outro estado, pode, quer dizer, imagina uma pessoa que é útil para colaborar com um processo em um outro país. Então o cara está preso, sei lá, no Brasil, aí ele é chamado na Suíça para dar um parecer, um testemunho, uma opinião sobre um cara. Então vai facilitar a transferência dessas pessoas para isso. Né? Vai facilitar. Ainda estamos no artigo 18. Cada estado parte designará uma autoridade central que terá a responsabilidade e o poder de receber pedidos de cooperação judiciária. Né? Bom, a questão é que além dessa autoridade central, tem outros órgãos que vão ter contato também, possibilidade de articulação internacional, passando ao largo do, por exemplo, Ministério das Relações Exteriores, né? E mesmo da autoridade central. Os pedidos têm que ser formulados por escrito. Ok. O pedido de assistência judiciária deverá conter as informações: quem é a autoridade que está pedindo, qual é o objeto da investigação, o que é os fatos relevantes,
qual é o tipo de assistência pretendida, qual a identidade da pessoa, qual é o fim do pedido, né? Etc. O incentivo à cooperação é tão forte que, se for para você recusar a cooperação, você tem que justificar por que não vai ajudar. Isso aqui é sem precedentes. Né? Em geral, você pode até falar assim, olha, o país pode não ajudar, se for alguma razão, assim, mas nunca tem essa coisa de você pedir desculpa, justificar, sabe o que é, que tal. Não, aqui tem. A cooperação judiciária poderá ser diferida pelo Estado parte, requerido por interferir com uma investigação, processos ou outros atos judiciais em curso. Ok. Às vezes, conduzir uma coisa que um país de fora está pedindo vai atrapalhar a nossa própria investigação, que às vezes é maior, mas abrangente, vai espantar os bandidos, qualquer coisa assim. Né? O Estado parte requerido fornecerá ao Estado parte requerente cópias dos processos, cópia de tudo que é documento, informação, né? Que seja acessível ou que não sejam acessíveis ao público. Então, tudo que pedir, dá, e se não dá, tem que justificar por que não vai dar, tá vendo? Esse aqui me dá arrepio. Que diabo é isso? O que eles estão querendo dizer? Os Estados partes são instados a celebrar, se necessário, acordos, protocolos bilaterais ou multilaterais apropriados para recorrer a técnicas especiais de investigação. O que eles estão chamando de técnicas especiais de investigação? Né? Que mecanismos eles têm? Que às vezes eles dão um nome assim, por exemplo, torturar uma pessoa para fazer ela falar é técnica avançada de inquérito, né? Enhanced Environment System. Quer dizer, o que eles estão querendo chamar de técnica especial? A ausência de acordo com o protocolo, as decisões de recorrer às técnicas especiais de investigação ao nível internacional serão tomadas casuisticamente e poderão, se necessário, ter em conta acordos, protocolos financeiros relativos ao exercício de jurisdição pelos Estados partes interessados. Ô, gente, isso aqui abre as portas para muita coisa que depois você não controla o que está acontecendo. Tá? Bom, e aí tem uma série de outros artigos, mas é um tratado muito grande. Eu achei que era o que dava para a gente fazer. Tá? Também queria sugerir a vocês. Peraí, protocolo. Depois desse. Não, tá certo. Já viu. Eu esqueci, a gente já viu mais para frente. O protocolo de Palermo é sobre transferência de prevenção ao tráfico de pessoas, tá? Tá certo. Tá certo, tá aqui, ó, isso aqui, ó. Tem outros tratados sobre assuntos parecidos. A Convenção do Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais. Queria que vocês vissem um filme chamado Siriana, com Y, S-Y, Siriana, com George Clooney e outros bons atores. Tem um momento desse filme que eles violam claramente esta convenção. E aí um dos personagens fala assim, mas aí a gente vai estar violando os tratados e leis que falam que a gente não pode fazer corrupção, não pode corromper funcionários públicos estrangeiros, né? E aí o personagem fala assim, corruption is why we win, né? A corrupção é a razão pela qual a gente ganha. No caso, a empresa americana que consegue, com o apoio do governo dos Estados Unidos, ganhar uma licitação num país do Oriente Médio, tipo um Qatar, assim. E ao invés da China, que tinha uma proposta que era muito melhor para o próprio país, mas no jogo da corrupção.
e a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que é outra muito importante, tá certo? E aí, com isso, a gente termina, não todos os tratados, mas a gente termina essa unidade, né, que fala dessa cooperação. Ainda vamos falar um pouquinho de tratados, mas de maneira um pouco mais pulverizada. Tá certo? Muito obrigado pela atenção e a gente continua isso presencialmente, né, na semana que vem. Tá certo? Tchau, pessoal. Forte abraço.